primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11. A partir do verso 23. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Hoje é dia de ceia. A ceia não é apenas um momento da liturgia cristã. A ceia é uma declaração de fé, uma declaração de certeza, uma declaração de compromisso. Eu quero que você ore nesse momento, pedindo ao Senhor que te ajude a discernir sempre o corpo de Cristo, para que você sempre participe da ceia do Senhor. Você que já entregou sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que já desceu as águas do batismo, você que está em comunhão com a sua igreja. Talvez você diga: pastor, eu não aceitei Jesus ainda como meu Senhor e Salvador, eu sou apenas um visitante. Talvez você diga: não, pastor, eu já estou na igreja há um tempo, mas ainda não me batizei. Talvez você diga: pastor, eu estou na igreja, sou batizado, mas não estou em plena comunhão. Esse culto, esse momento, é um tempo de você refletir sobre como tem andado a sua vida, quais os caminhos que você tem seguido. E à luz de tudo que vamos conversar aqui nessa noite, você tomar uma posição, não diante do homem, mas diante de Deus. Pai querido, estamos ante a Tua santa e poderosa palavra. E esta palavra, Deus, quando entra no nosso ouvido, ela vai, Senhor, muito profunda. Porque esta palavra conhece o coração, o íntimo de cada um de nós. E neste tempo, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, que está nesse lugar, pois é promessa do Senhor, o Senhor possa passear aqui, Deus, na nossa mente, no nosso coração, ajudando-nos a compreender a vontade do Senhor nesta hora. Abençoa este tempo de culto aqui, como o Senhor tem feito até este momento, e que saiamos daqui, Senhor, ao final, comprometidos com o Senhor acima de todas as coisas. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós somos pessoas diferentes umas das outras, e vários são os traços que nos diferenciam. A nossa história,
a nossa formação, a nossa cor do cabelo, o nosso manequim, o gosto que temos por este ou por aquele hobby, o nosso gosto musical, o nosso gosto por leitura ou não. Alguns gostam das mesmas coisas, mas em geral nós somos diferentes e somos de fato diferentes uns dos outros. E essa diferença que nós temos, ela faz muitas vezes a gente achar que a gente não depende um do outro, ou que a gente não precisa um do outro, que a gente consegue viver sozinho, ou pelo menos, ainda que no meio de uma grande comunidade, no meio de uma cidade, de uma sociedade, eu andar pela rua como se eu não precisasse nada daquele outro que passa do outro lado da rua. Aqui na igreja, eu venho para o culto, sento, levanto, canto, oro, atendo aos apelos de ficar em pé, de levantar a mão, não sei, enfim, vou embora, como se eu não precisasse do outro, como se eu pudesse prestar um culto a Deus, só eu e o Senhor aqui, bem nós dois apenas. Esse é um sentimento bem humano do nosso coração, e eu sou bem assim. Eu sou bastante individualista em vários aspectos. Hoje, ali com as mensageiras, nós tivemos um tempinho com elas ali, eu e o pastor Edinaldo. Elas fizeram também um agrado ali para a gente, prepararam um café agora no finalzinho da tarde, antes do culto aqui, para comemorar o dia do pastor, que será domingo que vem, mas é aniversário da igreja, no domingo que vem, eu vou falar depois sobre isso. E aí, a Carla abriu para que elas fizessem perguntas, e elas perguntaram, e saiu da nossa boca ali um pouco da nossa timidez. Temos a nossa personalidade, temos esse jeitão, e eu às vezes tenho a tendência de achar que eu posso viver somente eu e Deus. Isso estou confessando para vocês, porque eu posso ler a Bíblia, porque eu posso orar na minha casa, porque eu posso trazer uma oferta, um dízimo ao Senhor, e dá a impressão que eu não dependo muito do outro, do próximo. Mas eu queria, à luz desse texto que estamos lendo aqui, enxergar um pouquinho como Deus me vê, como Deus vê você, como Deus nos vê. E se há uma coisa na Bíblia que está desde Gênesis até Apocalipse, é que Deus está procurando por um povo. Deus está procurando por um povo. Em vários momentos da palavra de Deus, nós temos a afirmação de que o Senhor olha a terra, querendo enxergar pessoas. O Senhor vê todas as pessoas. O Senhor sabe, e o salmista diz que não tem onde eu possa me esconder de Deus. A gente que é pastor passa por isso, pastor Naldinho. Às vezes você chega num lugar, as pessoas dizem, sim, pastor chegou, não vou falar isso, não vou fazer aquela brincadeira. Quem sou eu? Se você não pode fazer algo na frente do pastor, misericórdia diante de Deus. Então de Deus a gente não tem como se esconder em lugar nenhum. Então quando Deus está procurando por pessoas, não é que Ele esteja dizendo assim, ei, onde você foi? Onde você se escondeu, eu não consigo te enxergar. Deus não tem essa limitação. No relato da queda, lá no Éden, quando diz que Deus veio e começou a gritar pelo nome de Adão, chamar Adão, não é que Deus não sabia onde é que ele estava, mas Deus estava fazendo uma convocação para que Adão se apresentasse, porque Adão estava no seu coração escondendo-se do Senhor. Então Deus está procurando pessoas. Mas então, se Ele enxerga todo mundo, se eu não tenho como me esconder dele, o que Ele está procurando então? Ele está procurando por um povo que viva de acordo com a vontade dele. Só isso. E para que a gente viva a vontade de Deus, nós precisamos fazer escolhas. E a maior delas é, de fato, decidir que eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus para a vida deste povo inclui um aspecto chamado comunidade, que é isso que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho visto aqui na igreja vários rostos ao longo dos domingos
que eu tenho tentado me aproximar, conhecer, saber quem são. Hoje eu estou vendo pessoas visitando aqui, eu agradeço a sua visita, a igreja agradece, ficamos felizes, mas não sei quem vocês são, não sei de onde vocês vieram, não sei para onde vocês estão indo, não sei nada sobre a vida de vocês, não que eu tenha que saber tudo da vida de vocês, mas é que cristianismo implica comunidade, é que cristianismo implica eu não ficar bem se entrar alguém aqui, por exemplo, e sair e eu não soubesse que é o nome daquela pessoa, e eu não poder dar um boa noite, um bem-vindo, ou um Deus abençoe, vai em paz, sem pegar na mão daquela pessoa, dar um abraço. Porque se tem uma coisa que nós, como seres humanos, e a Bianca quando orou aqui lembrou um pouco disso, temos vivido nessa época, é um certo afastamento. Nos relacionamos demais, mas às vezes superficialmente. E falta para a gente um carinho, falta para a gente um abraço, falta para a gente essa identificação com o outro que é igual a mim. Mas como nós temos várias coisas que nos diferenciam uns dos outros, e aí às vezes as opiniões são diferentes, às vezes a gente tem até dificuldade de andar no mesmo caminho, porque a cabeça pensa diferente, o coração se sente diferente, mas a gente precisa, a gente é dependente um do outro. A Bíblia vai dizer para nós também que não tem como viver sozinho. E aquele que tenta viver sozinho, aquele que acha que pode viver sozinho, ele insurge, ele vai contra a própria sabedoria. E eu digo para você, se eu pudesse morar no meio do mato, eu moraria. Eu moraria. A minha personalidade me faz querer ir para o meio do mato, ficar sozinho. Não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse ter um sítiozinho, uma casinha lá embaixo da árvore, coisa boa. Mas aí, quando me dá essa vontade, eu lembro da Bíblia que diz que isso seria agir contra a sabedoria. Então eu preciso lutar contra isso. E às vezes, irmãos, nós como igreja não temos lutado contra esse afastamento que a sociedade, a correria do dia a dia gera na vida da gente. Agora que eu vi os olhos ali, que legal, né? E às vezes a gente não pensa que a gente precisa lutar contra esse afastamento que a gente vem tendo. Na hora que a gente chegou lá com as mensageiras, elas arrumaram as mesas, pratinhos, 2 fileiras de mesas, muito bonitinho. E aí, 2 delas estavam sentadas uma do lado da outra com o celular, até a gente brincou, né? Precisamos pegar um celular para entrar na conversa aqui, como é que é e tal. Porque a tecnologia é muito boa, mas às vezes nos separa, e às vezes nós ficamos separados. Eu tenho que lutar, por exemplo, com uma outra questão minha. A gente passa com pessoas o tempo todo. Quando eu posso ir para minha casa, por exemplo, tem gente que diz, pastor, vamos fazer um churrasquinho, pastor, vamos não sei aonde, não sei o quê. Quando eu chego em casa, eu não quero me levantar mais, eu quero ficar lá quietinho. Isso não é legal, mas é a minha inclinação natural. E às vezes a cara diz assim, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa de cara. Deixa eu ficar aqui quieto. Às vezes ela me convence e eu vou, e como é bom ir, mas para mim é difícil às vezes levantar para ir. Então eu tenho que lutar contra isso. Essa é uma falha de tantas que eu tenho, essa é uma delas. Essa igreja em Corinto, ela mostra algo importante para a gente. Deixa marcadinho aqui, vem para o capítulo 1, por favor. Quero ler para a gente entender um pouquinho dessa igreja. Vou ler a partir do verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento,
porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, essa é a introdução do apóstolo Paulo nesta carta que ele manda a esta igreja. Essa igreja, se você ler o capítulo 18 de Atos, vai relatar para você quando Paulo chega nessa cidade, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, uma cidade extremamente idólatra e promíscua. Havia nessa cidade um grande templo a Afrodite, e lá haviam 1000 prostitutas cultuais. E pessoas de toda aquela circunvizinhança vinham para, você sabe o que, como um ato de culto. Esse era o contexto espiritual da cidade de Corinto. Paulo chega nessa cidade e começa a pregar o evangelho. Primeiro ele vai na casa de um casal, há uma identificação entre eles, porque eles eram fazedores de tenda também, assim como Paulo era, judeus. E Paulo fica na casa desse casal e todo sábado eles estão nas sinagogas, ou na sinagoga da cidade. E começa Paulo a discutir com eles, conversar, falar a respeito da fé em Jesus Cristo. Só que vai chegar um momento que aqueles judeus ali, eles se incomodam com a mensagem de Jesus Cristo e eles não querem mais Paulo por perto. Então Paulo diz assim, sabe uma coisa? Eu vou bater aqui o pó do meu sapato, não tem mais nada a ver com vocês, já que vocês não querem, então eu vou me ausentar e eu vou então para os gentios. E Paulo começa o seu ministério entre os gentios. Gentio na Bíblia, aquele que não é do povo de Israel. Lembra? Deus está procurando um povo. Então, quem não era povo de Israel, este povo que foi formado lá nas páginas do Velho Testamento, esse era chamado de gentio, ou estrangeiro em algum momento. E Paulo vai fazer o ministério dele da pregação da palavra no meio dessa gente que não tinha linhagem judaica. E esse povo começa a ouvir essa mensagem, crer nessa mensagem, e inicia-se ali uma igreja, uma comunidade de fé, igual nós aqui. E Paulo está feliz desse primeiro momento, e aqui Paulo já tinha ido embora depois, ele passa em torno de 1 ano e meio, 2 anos aqui na cidade de Corinto, depois ele vai para Éfeso. Éfeso ele fica praticamente 3 anos lá, e no finalzinho dessa estada dele em Éfeso, é quando ele escreve essa carta. Então, veja bem, desde que essa igreja começou, não tinham passado 4 anos e meio, 5 anos, o evangelho cresce nessa cidade, as pessoas se organizam numa comunidade de fé. O testemunho de Cristo que Paulo está dizendo aqui, que nós lemos, é que eles tinham dons, vários dons, capacitações espirituais que Deus derramou sobre aquela igreja. Pessoas ali falavam línguas, pessoas curavam, pessoas faziam um ministério tremendo em nome do Senhor. Então era uma igreja muito boa. Corinto era uma igreja boa. Mas estranhamente esta igreja se perdia num aspecto, no aspecto comunidade. E aí eu me pareço muito com um corintiano, não do time, aqui da cidade, porque em alguns aspectos eu me perco. Aliás, às vezes no aspecto comunidade eu também me perco muito, e eu tenho que lutar contra isso. E eu sei que muitas vezes nós aqui nos perdemos também, precisamos lutar contra isso. E aqui, quando lemos lá no capítulo 11, pode voltar para lá, que esse comecinho foi só para a gente enxergar que igreja era essa, que povo bom era esse, que povo abençoado era esse, que povo cheio de capacidade de Deus para cumprir um ministério, para viver uma vida plena. Mas eles começam a ter dificuldades, e o texto que nós lemos aqui, ele vem logo depois de Paulo dizer para eles assim: olha, eu elogio vocês num monte de coisas, mas tem algo que eu não posso elogiar vocês, que é a maneira como vocês estão vivendo comunidade. E aí, se nós fôssemos ler desde o começo toda essa carta, nós vamos ver que Paulo constantemente está, entre aspas, brigando com esses irmãos para que eles aprendam a ser um em Cristo, para que eles aprendam a viver unidade, para que eles aprendam a viver comunidade, para que eles enxerguem que cristianismo não sou apenas eu, meus dons, meus talentos, a minha religião, o meu lugar ali no templo, na hora do culto. E a gente sabe que a gente gosta sempre daquele lugarzinho. Às vezes quando a gente chega
e vê alguém no lugar da gente, a gente fala: ei, por que você sentou no meu lugar, né? Esse aí é meu lugar. A gente tem lugares, e aqui na igreja às vezes é difícil, porque quando o ar está ligado, agora está tudo meio desligado aí, o ar está ligado aí, gosta de sentar aqui, mas liga o ar, aí vem na cabeça, ele fica chateado, e é difícil, porque se ele viesse para cá, já não pegaria mais o ar frio nele, mas não, é o lugar. E aí a gente tem isso dentro da gente, e a gente precisa aprender a viver comunidade. E aí Paulo está dizendo assim: sabe, irmãos, eu não posso elogiar vocês, porque num momento tão sublime dentro do cristianismo, vocês estão esquecendo de ser comunidade. E o que acontecia? Eles se reuniam para a ceia do Senhor, e aí a cidade tinha, a igreja tinha pessoas de maior posse, pessoas de menor posse, e eles meio que comiam separados. Não era comunidade, era igreja cheia de dons, capacidades, habilidades. Eu sei pregar, eu sei orar, eu sei falar, eu sei administrar, eu tenho fé, eu sou da ação social, eu sou da música, eu sou das crianças lá do Ministério Infantil, eu sou embaixador, eu sou mensageiro, eu sou um monte de coisa, cada um, mas a gente não vive comunidade. E aí Paulo está dizendo assim: vocês não estão conseguindo fazer isso, porque na ceia, vocês, cada um vai lá e come a sua parte. Ninguém espera por ninguém, ninguém se preocupa com ninguém. E Paulo é duro com eles, ele diz assim: vocês não têm o que comer em casa. Não é que Paulo estava apenas dando uma dura neles, é porque na verdade o apóstolo Paulo entendia, pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, que ser cristão é mais do que se dizer cristão, é lutar contra qualquer tendência de isolamento. E olha que ele está falando para a igreja, é lutar contra qualquer coisa que tenta afastar, que tenta segregar. Ser cristão é entender que Deus procura um povo, e esse povo precisa estar identificado como o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Quais pessoas então que Deus está procurando? Ora, eu disse para você, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Puxa vida, dá uma olhada à sua volta, por favor, olha para o lado aí. É uma coleção de gente bonita, não é? Sim ou não? O Zizico, não Zizico. É. Olhou para a Gilza, né, Zizico, para falar que não, né? E Deus enxerga essa beleza da gente não apenas na nossa face, mas na nossa capacidade e vontade de ser comunidade. Eu já disse para os irmãos aqui que para mim um sonho era uma igreja bem redondinha assim, onde os bancos não estivessem nessa ordem assim, um atrás do outro. Porque às vezes o irmão Amaral, por exemplo, senta aqui, chega cedo e sai por último, ele não enxerga ninguém que veio à igreja, porque ele chegou antes, não tinha ninguém, quando passou estava vazio, sentou, ficou de frente para cá, demorou para levantar, você saiu correndo, ele nem viu que você está aqui. Não acontece isso? Sim ou não? A gente não olha aqui um para o outro na igreja, às vezes nem sabe quem é. Sim ou não? A gente não tem dificuldade muito grande quando o pastor diz assim: vira para o lado, dá a mão para quem está aí e tal. E tem gente que detesta esse negócio. Não, mas é verdade. Por quê? E não é que é compreensível. Por quê? Porque eu não sei quem é a pessoa, eu não conheço. Mas se a gente para pensar, aquilo que eu disse, a gente já está vindo à igreja juntos aqui no templo há quantos domingos? Há quantos meses? Talvez até anos. E aquele irmão que gosta de sentar aqui no lugar do pastor Dinaldo, que daqui não é o lugar dele, e aquele outro que gosta de sentar lá, eles não se falam, eles não se conversam. E Deus, como a gente viu aqui na igreja de Corinto, Ele enche essa igreja de habilidades, de capacidade, de poder do alto. Mas esse poder, essa habilidade toda, ela só funciona quando ela interage a habilidade de um com a habilidade do outro, a capacidade de um com a capacidade do outro.
E para isso acontecer, nós precisamos lutar contra a tendência de viver isolado, de viver uma fé apenas individual. É claro que a fé para a salvação, ela é individual, mas a fé no aspecto cristianismo, missão, ela é coletiva, ela é comunitária. Então o que Deus está nesta população de gente que está aqui hoje, Deus está procurando um povo aqui. Deus está a fim de encontrar pessoas aqui dentro. Ele está te vendo aqui. Não é essa a questão. Ele consegue enxergar quem está embaixo da galeria ali. Não é esse o problema. Deus está enxergando pessoas, procurando pessoas que queiram viver comunidade, que queiram levantar do seu lugar, expandir aí a sua fronteira e alcançar o outro do lado e o próximo. Às vezes cantamos na igreja músicas que nos impulsionam um na direção do outro, como essa, por exemplo, que o pastor Naldinho nos ajudou a cantar sobre perdão. E aí tinha uma parte da música que dizia assim, sempre que precisar, irmão. Você cantou para quem isso? Nós tínhamos que ter cantado olhando um para o outro. Você olhou para alguém? Quando você cantou, você chamou alguém de irmão ali do seu lado? Você foi chamado de irmão por alguém? Não, nós cantamos assim, falamos irmão. Deus não é meu irmão, Deus é meu pai. Amém? Meu irmão quem está do meu lado. Então, irmãos, o que eu queria que você entendesse, olhando para cá, que a ceia do Senhor é um símbolo de identidade deste povo que Deus procura. Eu quero ler com você o capítulo 10, você deve estar com a página aberta aí. Vou ler com você a partir do verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um o quê? Um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os que são pagãos, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, procuraremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Ei gente, nós não partimos um pão aqui e abençoamos esse pão? Um cálice? O que é isso senão participar, fazer parte? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa levantar a mão, mas eu queria que você respondesse dentro do seu coração. Você se sente parte desta comunidade de fé? Você se sente comunidade na primeira igreja batista de Apipiranga? Pessoas podem contar com você e você pode contar com pessoas? Como é isso no seu coração? Nosso culto público, você entra e você sai. Como é que essa experiência tem sido para você? É uma experiência de entrar no corpo, fazer parte desse corpo, e quando você sai e vai embora, independente de onde você esteja trabalhando, dormindo, se divertindo, negociando, você sabe que o corpo está espalhado, mas que ele é corpo, e que você faz parte desse corpo, porque é isso que Deus enxerga, quer enxergar em nós. A placa da igreja não tem lá muita importância.
mas o sentido que nós temos como comunidade faz toda a diferença diante de Deus. E aí nós precisamos lutar contra tudo aquilo que tenta nos afastar um do outro. Talvez as palavras ditas de forma errada, talvez contra a falta de tempo, talvez contra a falta de vontade, igual a do pastor aqui, de estar no meio. Qual é em você aquelas inclinações que tentam, ou quais são, que tentam impedir você de se sentir parte, de ser comunidade? Eu conheci a Cristo no ano de 1993. E os meus primeiros dias de vida cristã, de vida em igreja, foi na primeira igreja batista de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Uma igreja que hoje cresceu numericamente muito e tornou-se muito diferente do que era na minha época. Hoje eu volto àquela igreja, quando vou a Campo Grande, e eu praticamente não a reconheço como aquela mesma igreja. Aquela igreja, na época que eu me converti, lá em 93, meus irmãos, como era gostoso de ver como aquele povo trabalhava junto. Eles tinham um trabalho no presídio, trabalho de capelania, os homens se mobilizando. A gente via aqui do púlpito, vamos dizer assim, escorria os ministérios da igreja pelos bancos e as pessoas estavam envolvidas, era bonito de ver. E eu entrei, passei a participar daquela igreja e eu me sentia parte. Mas foi interessante, porque eu não era batizado ainda, estava frequentando a igreja. Apareceu um curso em Curitiba para ser feito aqui, era isso em 93, na verdade foi na época da minha conversão. Então eu estava já na igreja, mas não havia decidido entregar minha vida para Jesus, eu não era membro daquela igreja. Pessoas da igreja viriam para este curso e eu queria vir junto. E quando eu pedi para fazer a ficha de inscrição, a pessoa que era responsável disse assim para mim: ó, só que tem uma coisa, eu tinha ouvido, né, eles falarem sobre isso, ela disse assim: só que tem uma coisa, a igreja está ajudando um grupo aí lá, mas a igreja não pode ajudar você, a igreja não vai te ajudar. Se você quiser ir, você tem que ir por sua conta, porque você não é membro da igreja. E a igreja não vai investir um valor em você, para um curso onde você vai lá, e depois você volta e vai embora, e eu não me magoei com aquilo. Eu entendi. E aquilo foi tão interessante na minha vida, porque eu enxerguei que faz diferença fazer parte ou estar lá dentro. Estar aqui dentro, a porta é aberta. Fazer parte é uma decisão sua. Vir para uma programação da igreja, a gente convida pelo Facebook, a gente manda mensagem no WhatsApp, e você vem, se quiser, senta, assiste, vai embora. Agora, fazer parte, ser comunidade, você tem que dizer para você mesmo: eu quero fazer parte, porque eu acredito no que é ensinado lá, é importante para mim, porque eu entendo que tenho um ministério para eu fazer, eu tenho dons, eu tenho habilidades, e Deus quer usar a minha vida, e eu quero então somar com os irmãos para cumprirmos o ministério de Cristo.